O remake de Pantanal é uma das maiores produções brasileiras de 2022. A Globo recorreu a essa história para retomar a dramaturgia diária depois da pausa provocada pela pandemia e também depois do tremendo fracasso que foi Um Lugar ao Sol. A escolha do texto foi acertada, mas é muito claro que faltou a essa versão um pouquinho mais de ousadia. E essa decisão mais conservadora cabe muito mais ao autor, que foi o Bruno Luperi, do que pela vontade da Globo ou do público. Luperi não mexeu em quase uma vírgula da obra do seu avô. A adaptação de Luperi apenas atualizou a obra de 1990, inseriu as modernidades de hoje na trama, ainda que essas modernidades tenham servido muito mais para fazer merchan de uma empresa de telecomunicações do que estar de fato inserida no contexto da história. Luperi também não corrigiu as falhas do texto original. Personagens que se perderam lá também se perderam aqui. Por exemplo, o Gustavo, a Mariana, o Trindade e vários outros. Deu para ver que não houve um esforço em dar um final melhor para esses personagens que se perderam na história. Mesmo o Gustavo não escapou disso, porque depois daquela cena que ele vai embora, ele ainda volta e fica perdido ali no meio do caminho. A mesma coisa aconteceu com o Trindade. Outra das falhas do texto que foram mantidas agora foi justamente a saída dos personagens sem necessidade. Por exemplo, a Madeleine e o Trindade. Em 1990, os atores que interpretavam esses personagens precisaram sair da história e foram eliminados. Mas não havia justificativa para isso ter se repetido agora. Imperdoável, por exemplo, foi ter feito a Irma ficar com Zé Lucas para ele criar o Cramulhãozinho sem atender a um desejo do público e dos próprios autores que tinham a clara preferência que os personagens terminassem juntos. A única alteração que de fato aconteceu na história foi com o Tenório. O vilão teve o seu perfil levemente alterado para um personagem com pegadas de humor em vários de seus diálogos, mas também não deixou de carregar nas maldades. A cena do estupro do Alcides foi de uma carga dramática enorme e muito diferente da novela da Manchete, onde ele era castrado. A morte do personagem também teve toda essa carga dramática, estava muito bem feita, a interpretação dos atores merece elogios e Tenório entra na galeria dos melhores personagens do Murilo Benício. Pantanal começou bem emocionante no primeiro mês, onde uma série de acontecimentos aconteciam um atrás do outro com ritmo eletrizante que segurava o público. Já a partir do segundo mês, esse ritmo foi baixando, mas ainda tinha alguma força na história. Isso se manteve mais ou menos até a morte do Levi. Dali em diante, o ritmo caiu pra caramba, reproduzindo a mesma barriga da obra original. Se na Manchete essa barriga era por falta de estrutura da própria emissora, na Globo a redução da novela para 167 capítulos tinha como objetivo evitar que isso se repetisse. Mas aconteceu. Isso se deve mais a essa insistência de Luperi de se manter fiel ao que o avô escreveu, do que fazer modificações que poderiam deixar a história mais movimentada. Os personagens principais, o Jove e a Juma, sumiram da história nos últimos capítulos, com seus conflitos sendo resolvidos semanas antes do fim. O maior conflito da Juma era não deixar a tapera onde viveu seus pais, e ela virou um meme instantâneo dizendo quer ir embora toda hora. Quero me embora daqui, não dá. É claro que ela teve uma cena memorável quando ela matou o Solano. E outra cena dela foi quando ela foi ter a filha dela sozinha na margem do rio com a ajuda do velho do rio. E esse foi o grande momento dela. Já o Jove, esse se apagou também depois que a Juma decidiu ficar na fazenda pensão do Zé Leôncio. Pouco se viu dele a partir de então. Só vimos ele na cena do velório do Zé Leôncio e ficou por ali mesmo. O mesmo valeu para Zé Lucas, cujo maior objetivo foi apenas se casar com a Irma e assumir o Cramulhãozinho. A
história dele também se perdeu quando ele se envolveu com a Erika, cujo pai o apresentou para a política. E esse trecho tirou totalmente a graça que o personagem tinha para mostrar pra gente. Com histórias que foram se resolvendo antes do final, coube ao último capítulo apenas resolver a história do Zé Leôncio, da Filó e do Tadeu. E por causa disso, Zé Leôncio, Filó, Velho do Rio e Tadeu foram os protagonistas desses últimos capítulos. A cena em que o Tadeu descobre que não é filho de sangue de Zé Leôncio na versão original aconteceu capítulos antes do fim. Por escolha do autor, ela foi inserida no último capítulo. Interessante também foi a interpretação do José Loreto. Ele deu uma nova dimensão ao personagem, ao entender que pai é quem cria e não quem faz. Eu sou filho do amor. O casamento triplo também foi uma das cenas mais bonitas do final. Ela trouxe também uma homenagem aos atores da versão original. Também houve menção a eles no discurso de Zé Leôncio, quando ele falou de amigos de 32 anos atrás. A maior ousadia que Luperi podia fazer no texto do avô foi ter inserido o interesse amoroso para Zaqueu, com direito a ele chamar Maria Bruaca de Mary Bru. Olha só pro seu governo, Mary Bru. E um beijo em zoinho com o aplauso de todos. Deve ter feito o avô engasgar quando viu essa cena. Em 2016, Benedito disse que não gosta de histórias de bicha. Dessa vez, essa bicha teve um final feliz. E por fim, o ponto alto de todo o último capítulo foi a morte do Zé Leôncio, e a execução dessa cena também deixou o público muito emocionado. Zé Leôncio morreu ao conseguir enxergar seu pai no retrato. Ele morreu feliz, reencontrou o velho Juventino e entendeu que sua missão era proteger os seus, a sua família. A despedida de Osmar Prado do personagem também foi uma das mais poéticas da novela inteira. O novo Velho do Rio também foi muito emocionante de se ver. A cena do enterro dele não teve o mesmo destaque que teve em 1990, tendo o autor optando por mostrar a vida da família Leôncio 7 anos depois, com a Filó assumindo os negócios e chorando de saudade pelo homem que ela amou a vida toda. Ela não conseguiu ver o novo Velho do Rio. Apenas os seus netos viam. A novela terminou com uma mensagem de Benedito Rui Barbosa, a mesma que foi usada em 1990 lá na Manchete, sobre a conscientização da natureza. O balanço final que a gente faz de Pantanal é que a Globo se esmerou em reproduzir tudo o que aconteceu na novela original, e chegou mesmo ao poético com várias cenas. A produção técnica estava excelente, mesmo com a troca do diretor. Pantanal também conseguiu recuperar o Ibope das 21 horas, ainda que não tenha repetido o feito de suas antecessoras. É o maior sucesso de 2022, mas perde para vários outros títulos que a Globo fez antes. Sabemos que o Ibope mudou muito a metodologia dele nos últimos anos, mas Pantanal passou longe dos 44 pontos que a dona do pedaço alcançou em 2019 com o filtro de Instagram na cara da Josiane. E se você tá gostando da nossa análise de Pantanal, cola aqui no Faropop. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho para você saber quando vai ter novidade por aqui. E é claro, deixa aquele like para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho também.